Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Lucas Tadioto chegando para mais um conteúdo aqui no canal, análise de seleções da Copa do Mundo. Hoje vamos falar aqui do Grupo E, grupo onde teremos aqui algumas seleções interessantes, né? Nosso vizinho Equador aqui do lado, a Irlanda, também teremos Curaçao, né? E junto com essas seleções, obviamente, a grande favorita desse grupo e uma das favoritas nessa Copa do Mundo também, a seleção da Alemanha, exatamente. Vamos falar da seleção tetracampeã do mundo, a seleção da Alemanha, que nas últimas duas Copas do Mundo não foi nada bem, né? Acabou caindo fora na fase de oitavas de final, na fase de grupos, exatamente fase de grupos nas últimas duas edições. A seleção que havia sido tetracampeã em 2014, né? Caiu fora na fase de grupos na Copa da Rússia em 2018 e caiu fora também na fase de grupos na Copa do Catar 2022. Porém, dessa vez a seleção alemã chega aí reformulada, né? Não tem mais aí o Thomas Müller, não tem mais o Toni Kroos, né? Os jogadores importantes aí que fizeram história na seleção da Alemanha, terminaram o seu ciclo de seleção. E agora a gente vê uma seleção renovada, com novos nomes, com jogadores de ponta do futebol europeu, do futebol mundial, por consequência. A gente vai falar um pouco sobre essa equipe e o que pode tentar conseguir aí nessa Copa do Mundo a seleção do técnico Julian Nagelsmann, beleza? Vamos falar um pouquinho aqui então. Antes de mais nada, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, deixa o like aqui no vídeo e ativa a notificação para receber todos os vídeos de análise das seleções que eu estou analisando uma a uma aqui nessa prévia de Copa do Mundo, beleza? Vamos dar uma olhada aqui na formação tática da seleção alemã. Temos aqui no gol, muito provavelmente o Neuer ainda será titular, tá? É outro jogador aí que está terminando o seu ciclo de seleção. Talvez a gente veja, inclusive, o Baumann sendo titular no lugar do Neuer, né? O Baumann, goleiro do Hoffenheim, e o Nubel, goleiro do Stuttgart, são os dois jogadores aqui que disputam a titularidade com a aposentadoria, eventual aposentadoria do Neuer, mas é possível que o Neuer ainda comece como titular no gol da Alemanha nessa Copa do Mundo, tá? Teremos uma linha de defensores aqui com o Kimmich, o Jonathan Tah, o Schlotterbeck do Borussia Dortmund e o Raum. Aqui a gente tem outra situação interessante, porque o Kimmich, lá no Bayern de Munique, ele é meio campista, né? Ele joga como segundo homem no meio. Na seleção alemã, costumeiramente ele faz a lateral esquerda, né? Ele começou assumindo a lateral esquerda na vaga do Philipp Lahm, outro grande jogador alemão aí, que também participou daquela campanha do tetracampeonato da Alemanha em 2014 no Brasil, né? Estava no 7-1, inclusive. Então a gente tem aí o Kimmich, que desde então assumiu essa vaga na lateral esquerda, e a tendência é que ele atue por ali ainda na seleção. Aí no miolo da zaga a gente tem o Jonathan Tah, que é jogador do Bayern de Munique, e a gente tem também o Schlotterbeck, que eu falei aqui, jogador do Borussia Dortmund. Na lateral esquerda, o David Raum do Leipzig, é também um bom jogador, né? Jogador que consegue aí participar bastante também dessa movimentação defensiva. Ele não apoia tanto, quem apoia mais é o Kimmich, obviamente, do outro lado, né? Mas também tem ainda, podem jogar aqui nessa equipe, nessa seleção da Alemanha como zagueiros, o Anton, né, jogador do Borussia Dortmund, e o Rüdiger, jogador do Real Madrid, né? Então tem defensores aí de sobra a equipe da Alemanha, né? E aí a gente vai para os meio-campistas. A Alemanha, que joga num 4-3-3, vai ter no meio-campo aqui o Goretzka, provavelmente como primeiro volante. É o grande questionamento dessa equipe titular da Alemanha. Ao lado dele o Pavlovic, e completando aqui o Musiala, fazendo uma de camisa 10 aqui, o Musiala, que é camisa 10 do Bayern de Munique, né? Não é aquele 10 clássico, mas é um jogador bem capaz de jogar por ali. Então a gente tem o Pavlovic e o Goretzka e o Musiala, os três são jogadores do Bayern de Munique, então essa sinergia aí muito provavelmente vai fazer com que seja essa a trinca de meio-campistas aí da seleção da Alemanha. Obviamente, o Kimmich pode ser adiantado para essa função ali e fazer um quarto homem desse meio-campo, eventualmente até
a seleção alemã pode utilizar aí um outro jogador, né? O Malik Thiaw também pode aparecer pela lateral direita no lugar do Kimmich, e o Kimmich acabar jogando um pouco mais adiantado, fazendo esse quarto homem de meio campo aqui, fazendo então um quarteto de jogadores do Bayern de Munique aqui, né? Com esse meio campo todo do time do Bayern, a tendência é que a seleção alemã ganhe bastante em entrosamento, né? Então temos aí bons jogadores nesse setor do campo. Aí partindo para o setor ofensivo, a gente tem lá na frente o Leroy Sané, ex-Bayern de Munique também, hoje joga no futebol turco, né? O Kai Havertz e o Florian Wirtz, né? Então a gente tem aqui o Florian Wirtz, que era jogador do Bayer Leverkusen, hoje está jogando no Liverpool, né? Hoje é jogador do Liverpool. E ao lado dele ali, o Kai Havertz, que hoje joga no Arsenal, acabou de ser campeão da Premier League, né? Vice-campeão da Champions League, o Kai Havertz com o Arsenal. E junto deles ali o Leroy Sané. Então o que a gente pode... Aliás, junto deles, exatamente o Leroy Sané pode aparecer. Jogadores que podem aparecer aqui também, tá? No meio campo pode pintar o Ângelo Stiller, jogador do Stuttgart, no lugar do Goretzka, tá? Essa é uma substituição aí que eventualmente pode até ser que o Stiller assuma a titularidade no lugar do Goretzka nesse meio campo da seleção alemã. Obviamente esse contexto de serem todos os jogadores do Bayern de Munique ajuda mais a esse jogador, o Goretzka, ser preferido nesse momento para começar os jogos na Alemanha. E na frente, outros dois jogadores podem aparecer, né? O Dennis Undav, jogador do Stuttgart também, que fez uma excelente temporada, e o Nick Woltemade, né? Jogador do Newcastle da Inglaterra. Então, percebam que todos os jogadores da seleção alemã têm lugares aí, são titulares em times importantes do futebol europeu. Isso deve fazer com que a Alemanha seja candidata ao título da Copa do Mundo? Eu acho que não necessariamente, tá? Eu entendo que a Alemanha hoje ela tá dentro aí de um grupo de segundo pelotão, mas a gente vai falar isso um pouco mais pra frente. Por enquanto a gente precisa falar de como que joga esse time, como que esse 4-3-3 aqui do Julian Nagelsmann, ele vai desempenhar dentro de campo, tá? Basicamente, começando a lógica com a posse da bola, a Alemanha é um time que todo mundo sabe jogar bem com a bola no pé, né? Então, desde o goleiro Neuer, que é um dos melhores, se não o melhor goleiro ainda em atividade, com a bola no pé, é um jogador que às vezes joga quase como um líbero ali no time da Alemanha, né? Então, é uma seleção que sabe tocar muito bem a bola, todos os jogadores têm qualidade para sair jogando com a bola trabalhada, né? Então, naturalmente, é um time que vai priorizar mais a posse da bola, né? Tem alguns jogadores aqui que participam muito mais do jogo, como é o caso do próprio Kimmich. Ele é o grande construtor desse time, ele é o cara que vai chamar todo o jogo para ele e vai distribuir. É um cara que tem uma qualidade física também muito importante, né? Um jogador incansável praticamente nesse time da Alemanha. Então ele está muito sempre perto da bola e ele trabalha sempre as situações de transição ofensiva do jogo da Alemanha, né? Junto aqui nesse meio campo com o Pavlovic, que também é um jogador que trabalha bastante essa bola em passes curtos, né, com o Musiala, e aí encostando nos jogadores de ataque. Essa formação aqui com o Havertz, o Florian Wirtz e o Sané é uma formação bem rápida, bem ágil, né? Lembrando que a Alemanha perdeu um jogador importante por lesão agora, né? O Lennart Kahl, jogador também do Bayern de Munique, revelação aí do Bayern de Munique nessa temporada, jogador de 18 anos de idade, sofreu uma lesão, não vai para a Copa. Ele com certeza seria aí uma das armas secretas dessa Alemanha para mudar o jogo, principalmente no segundo tempo. Além dele, o Gnabry também está fora por lesão. Gnabry, que foi titular nas duas últimas Copas do Mundo. Aliás, titular não, mas ele foi convocado, ele estava nas últimas duas últimas edições de Copa com a Alemanha, né? Então, um jogador aí que deve fazer falta também. Então, por isso, a Alemanha aposta nesse trio ofensivo por enquanto aqui, que deve garantir uma velocidade, uma alternância de posição no ataque muito interessante para confundir as defesas, que vão sofrer bastante contra essa equipe alemã, que é uma equipe muito criativa, uma equipe que tem muito repertório ofensivo, tá? Aí agora falando um pouco sem a bola, como é que a Alemanha vai trabalhar defensivamente aqui, tá? A Alemanha herda muito do conceito de jogo do Bayern de Munique, ou seja, é um time que marca na pressão os adversários, vai sempre tentar colocar a linha alta, vai sempre tentar sufocar a saída de jogo do adversário e naturalmente, né, vai deixar
a jogada em profundidade atrás da sua defesa para os adversários terem aquele campo, aquele espaço de campo ali para poder atacar. O que acontece é o seguinte: dentro do contexto de Copa do Mundo, são poucas as seleções que têm tanta qualidade para escapar da pressão tocando a bola e explorar esses espaços que eventualmente a Alemanha possa deixar aí no seu sistema defensivo, tá? Então, a tendência é que a Alemanha consiga ter superioridade contra a maioria das equipes, na verdade aqui todas as equipes do seu grupo, né, e passando de fase eventualmente. Acredito que dessa vez está muito mais fácil para a Alemanha do que nas Copas passadas, porque além do grupo ser mais acessível, a gente tem aqui uma possibilidade de até o terceiro colocado classificar, então para mim é muito difícil que a Alemanha fique de fora. Para mim a Alemanha pega aí pelo menos uma quarta de final, né, dá para a gente trabalhar com essa hipótese. Então mesmo para frente nas fases de mata-mata vai ser difícil a Alemanha encontrar algum time que consiga explorar com tanto sucesso as suas fragilidades defensivas, né? Obviamente Copa do Mundo tudo pode acontecer. Tem aqui também a equipe da Costa do Marfim, por exemplo, que é uma equipe bem forte. Falei Irlanda, mas é a Costa do Marfim, né? Seleção africana que deve ser um dos adversários mais difíceis para a Alemanha nessa primeira fase, né? Mesmo assim, o time alemão, ele é bastante favorito para classificar nesse grupo, né? E tem essa questão toda aí de ter ido mal nas últimas duas Copas e agora com uma seleção bem reformulada, né? Tem repertório, tem característica aí. Eu não digo que a Alemanha tenha a possibilidade aí de ser favorito para essa Copa do Mundo. Ela não está, na minha visão, no mesmo nível aí de Espanha, de França, até mesmo de uma Argentina que chega muito forte para essa Copa também. Portugal, acredito que essas quatro aí, elas estão mais favoritas, né? Mas acredito que a Alemanha, ela corre num segundo pelotão aí, juntamente com o Brasil, juntamente aí com a seleção da Holanda, a gente pode colocar também, né? Seleções aí de um nível um pouco menor, Inglaterra talvez, né? Então essas seleções aí, elas ficariam um pouco mais no segundo patamar. Acho que a Alemanha estaria nesse grupo tentando aí correr por fora na briga pelo um título, que seria o seu quinto título, né? Caso vença essa Copa, a seleção da Alemanha empata com a seleção brasileira em títulos conquistados na sua história. Então isso é um fator bem importante aí da gente levar em conta. Então, eu quero saber de vocês aí que estão vendo esse vídeo, onde vocês acham que a Alemanha pode chegar nessa Copa do Mundo. Comenta aqui nos comentários, e se você sabe mais alguma coisa em relação ao estilo de jogo do futebol alemão, eu quero saber a sua opinião aqui também. Fechado? Seguinte, vamos em frente agora aqui, porque a gente tem mais seleções para analisar. Vamos dar uma olhada aqui em outra seleção do grupo da Alemanha, seleção também aqui que a gente vai prestar bastante atenção, né? Porque é uma seleção que volta a participar de uma Copa do Mundo depois de algum tempo. Vamos encontrar aqui a Costa do Marfim, nossa próxima seleção que a gente vai analisar. Vamos ver aqui. Costa do Marfim. Aí tá o escudo da Costa do Marfim, seleção que a gente tem dentro das seleções africanas aqui, algumas mais tradicionais, outras nem tanto. A Costa do Marfim, que já revelou grandes jogadores aí para o futebol mundial, né? E caiu na fase de grupos na Copa de 2006, 2010, 2014, não jogou a de 2018 e nem a de 2022, então volta agora na Copa de 2026 para tentar fazer uma campanha melhor do que simplesmente fase de grupos, né? Tem mais condições dessa vez. Acho que o grande adversário da Costa do Marfim nesse grupo não é a Alemanha, e sim o Equador, né? Acho que a Alemanha tem tudo para disparar e ser a líder desse grupo, e na segunda colocação, Costa do Marfim e Equador devem disputar uma vaga. Aí a Costa do Marfim tem algumas qualidades que a gente vai comentar aqui. No entanto, é importante a gente dizer que esse time, ele passou numa eliminatória africana, deixando para trás aí países como, por exemplo, a Nigéria, como, por exemplo, a Angola, países aí que tem Camarões, né, que apareceram bastante aí em Copas do Mundo nas Copas anteriores. Nigéria e Camarões já foram as principais potências do futebol africano e foram tirados dessa Copa aí pela equipe da Costa do Marfim, entre outras que classificaram aí para essa Copa do Mundo, né? Vamos dar uma olhada aqui então na escalação dos marfinenses aqui para a gente ver
onde que essa equipe, ou como que essa equipe pode jogar nessa Copa do Mundo. Temos aí outra equipe também que está montada num 4-3-3 clássico, tá? Esse aqui é mais 4-3-3 do que da Alemanha. A Alemanha ainda tem algumas variações. Esse aqui é um 4-3-3 bem definido. O treinador da Costa do Marfim é o Emerse Faé, já treina a Costa do Marfim também há pelo menos 3 anos, né? Não sei exatamente quando que ele ingressou, mas ele treinava a Costa do Marfim, saiu e depois voltou, e agora comanda o time aí para essa Copa do Mundo, onde a seleção marfinense tem alguns nomes bem conhecidos nossos aqui também, tá? Vamos fazer a escalação da Costa do Marfim aqui, começando pelo goleiro, o Yaya Fofana, não é aquele da Inter de Milão, né? Esse aqui é o outro Fofana. Aí vem com uma linha de defensores aqui, que tem o Guela Doué. Esse Doué aqui é irmão do Désiré Doué do PSG, que vai jogar pela França. Então, o Désiré Doué, ele se naturalizou francês e vai jogar pela seleção francesa. Porém, ele é de família marfinense. O seu irmão marfinense mais velho, o Guela Doué, vai jogar, que joga no Estrasburgo, joga na França também. Porém, esse joga pela seleção da Costa do Marfim. Então, podemos ter aí os dois irmãos se enfrentando. Eles já se enfrentaram, inclusive, no amistoso pré-Copa agora, com vitória da seleção da Costa do Marfim, né? Ganhou de virada da França. Então aí, esse resultado de amistoso, inclusive, foi a base para que a gente organizasse aqui essa estrutura tática para comentar para vocês, tá? Então, o Doué na lateral direita, Consunu e Indicar os dois zagueiros, e o Conan na lateral esquerda, né? O Consunu, que é o jogador da Atalanta, e o Indicar, que é jogador da Roma, são dois excelentes zagueiros, tá? São zagueiros de um porte físico muito forte, zagueiros de bom posicionamento. Então aqui a Costa do Marfim está bem servida na parte defensiva, tá? Aí a gente vai falar dos meio-campistas aqui. O Kessié, jogador do Milan, se não me engano, acho que ele ainda está no Milan, né? O Kessié, não, ele se transferiu, ele está jogando agora na Dinamarca, se não me engano. E a gente tem aqui o Sangaré e o outro Fofana. Esse aqui é o como é que é o nome do rapaz? O Seko Fofana. Então são dois Fofanás, o goleiro e o volante, né? Também bom jogador, né? Esse Fofana, ele joga no Rennes da França. Também um jogador fisicamente muito forte. A gente tem aqui alguns jogadores interessantes e com passagens aí por boas equipes do futebol europeu. Na frente, o Diallo, o Boni e o Diomandé. Aqui, destaque para o Diallo, jogador do Manchester United, né? Que é jovem, aí tem, se não me engano, 22 anos, né? Vem fazendo uma excelente campanha, também fez uma excelente campanha sendo titular aí do Manchester United, dando uma reabilitação para esse time. Junto com ele ali, o Boni, que é jogador da Inter de Milão. Esse não foi titular. Ao longo da temporada ele entrava bastante na vaga do Thuram, né? Quando o Lautaro Martins ou o Thuram estavam lesionados, ele aparecia no ataque da Inter de Milão aí também. E o Diomandé, esse sim, jogador bem interessante, jogador do Leipzig da Alemanha, também fez uma grande temporada aí na Bundesliga. É um jogador que tem muita força física também e é um jogador que pode ser muito utilizado na individualidade, tá? Então, falando um pouco do estilo de jogo dessa equipe aqui. É uma equipe que tenta trabalhar mais a bola, é uma equipe que não entrega a bola de bandeja para o adversário só para se defender, né? É uma equipe que costuma tentar jogar um pouco mais com a posse da bola. Tem muita força física, tem muita imposição física, então a gente pode esperar aqui uma equipe que vai dar bastante trombada, uma equipe que vai marcar de maneira mais intensa os seus adversários, né? Corre muito, então o time da Costa do Marfim é uma equipe que vai colocar mais intensidade dentro do jogo. A gente não deve ver os jogos da Costa do Marfim num ritmo muito baixo, não é uma equipe que costuma cadenciar a velocidade do jogo. Sempre que tem a posse da bola, tenta imprimir velocidade, principalmente com seus 3 homens de frente ali, né? Então a gente vai ter uma equipe que vai tentar trabalhar muito com a posse da bola, embora os meio-campistas não sejam muito técnicos, então a gente deve ver mais os laterais apoiando e os
atacantes descendo mais para buscar jogo, né? Mas é uma equipe que trabalha bastante triangulações, trabalha passes rápidos. A gente pode esperar esse tipo de movimentação da equipe da Costa do Marfim. Na hora de atacar, eles trabalham muito a infiltração, né? Não é uma equipe que tenta ficar girando bola, é uma equipe que tenta, quando tem a posse da bola na intermediária de ataque, tenta infiltrar na diagonal para os ponteiros que fecham para o meio ou mesmo para o seu centroavante, tá? Então é um time que utiliza muito esse tipo de expediente, chuta bem de fora da área, os jogadores que chegam mais próximos da área têm boa finalização, então é uma arma aí que essa seleção da Costa do Marfim pode levar mais perigo aí contra os seus adversários, tá? Defensivamente aqui também o Indicá e o Kosunu são dois jogadores de boa estatura, então eles são bons de cabeça também. A mesma coisa que o Boni lá no ataque também, um jogador alto de bastante imposição física, né? E os craques do time, o Diallo e o Diomandé, né? Os dois pontas ali, são rápidos, têm velocidade, têm habilidade, são dribladores, principalmente o Diallo é um jogador mais ciscador, é aquele jogador que gosta de ir para cima no 1 para 1, e a tendência é que a gente veja esses jogadores aqui sendo os principais criadores de chance de gol aqui para a seleção da Costa do Marfim, né? Falando um pouco da possibilidade da Costa do Marfim dentro desse grupo, como eu falei para vocês, a Alemanha tende a ser a grande favorita do grupo, né? Tende a confirmar aí o seu favoritismo nesse grupo. No entanto, a seleção da Costa do Marfim tem aí a possibilidade, dessa vez uma possibilidade bem interessante, de tentar buscar uma classificação na fase de grupos, né? Vai enfrentar a equipe equatoriana, que também tem uma característica de ser um time fisicamente bem forte, né? E esse contexto todo aí deve fazer com que a gente preste atenção na seleção da Costa do Marfim, eventualmente para jogos de lei ao time adversário, né? No caso dessa fase de grupos, obviamente não contra a Alemanha, mas é uma equipe que já mostrou no amistoso pré-copa, surpreendendo a equipe da França, né? Que pode aí sim tem um poder de resiliência muito interessante, e às vezes esse time saindo atrás no placar, ele não vai esmorecer, ele vai tentar buscar pelo resultado. Então é um time que a gente pode trabalhar correção de preço, pode trabalhar remontada e pode trabalhar eventualmente mercado de gols também, beleza? Se você gostou, deixa o like aqui no vídeo, comenta aqui nos comentários, lembrando sempre, ainda restam algumas poucas vagas para o meu projeto de mentoria, que a gente vai pegar um ciclo de 6 meses, portanto vai trabalhar junto toda a Copa do Mundo. É uma mentoria individualizada, então são reuniões individuais diretamente comigo, onde a gente vai falar sobre o teu método, sobre o teu perfil de trade, sobre quais as dificuldades que tu tá tendo aí, e vai quebrar todas essas dificuldades e fazer com que você consiga evoluir e ser consistente no trade esportivo, tá? Então, dê essa chance para você mesmo, caminhe em direção ao profissionalismo nessa atividade. É só clicar no link que está aqui nos comentários, na descrição do vídeo, preencher o formuláriozinho ali que eu entro em contato contigo e explico tudo sobre essa mentoria, beleza? Um grande abraço, nos vemos no próximo conteúdo, até lá!